Vamos falar de São Paulo, eleição municipal em São Paulo. Ricardo Salles desistiu. A reportagem está no nosso site, reportagem do Estadão. O Luiz e o Diego vão abrir aqui para a gente, porque o deputado federal Ricardo Salles, do PL, está oficialmente fora da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele confirmou a informação ao Estadão depois de o PRD, partido que ele estava flertando, com o qual ele estava flertando uma candidatura, anunciar o padre Kelmon, o candidato padre, lembra? O padre de festa junina, como pré-candidato. Essa é a segunda vez que o ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Bolsonaro desiste da candidatura. A primeira foi em junho do ano passado. Na época, o deputado desagradou ao PL ao queimar a largada, anunciar candidatura sem autorização do partido, que já negociava com o Ricardo Nunes. Então, sai Salles, entra Padre Kelmon. E essa troca, Sakamoto, PRD, então, definindo o candidato, pré-candidato. Olha, Diego, o Salles, desde o começo, ele foi usado, na verdade, né? O Salles sempre quis ser candidato, o Salles sempre quis assumir a defesa do legado bolsonarista na cidade de São Paulo, por mais difícil que fosse ele ser eleito, né? Vamos lembrar que a imagem dele não é muito boa por conta, não apenas ele ser um nome muito forte do bolsonarismo numa cidade que refutou o bolsonarismo na eleição de 2022, mas também por conta do que ele fez à frente do Ministério do Meio Ambiente, né, que ele foi o ministro mais competente do governo Bolsonaro para a infelicidade do clima e do mundo. Mas o que acontece é que a eficiente na pauta bolsonarista, que é uma pauta de desregulamentação e floresta abaixo. Agora, o fato é que o Ricardo Salles sempre teve expectativa, né, de ser esse nome, né, para se colocar, né, na eleição. Mas ele foi sistematicamente usado por Bolsonaro, pelo bolsonarismo, né, pelo Valdemar, como pressão em cima do Nunes. Ó, se não, você não abraçar o Bolsonaro, se você não chegar mais perto, parar de fazer cara de nojinho diante do Jair, tá lá o Ricardo que topa. Né? Então, ele foi usado para fazer essa pressão. Só que agora estamos chegando no momento em que as coisas começam a se ajeitar e se arrumar. O Bolsonaro indicando um vice aqui, que é o Coronel Ricardo, né, que era da CEAGESP. O Nunes ainda não aceita. Ainda está complicado nos debates. É muito interessante, tem uma informação interessante nas reuniões para discutir. Teve uma das reuniões para discutir a questão dos debates eleitorais, né, com uma das emissoras. E no caso do Nunes, você não tinha só um dos partidos representados, tinham vários partidos lá representados. Então, teoricamente fazem parte da base do Nunes, né? Então, ao invés de um só, que no caso do PSOL, o PSOL vai um só, né? O PSOL vai, e aí representa PT, PSOL, PV, PCdoB, né? Rede. E no caso do Nunes, o pessoal foi mais fragmentado. O que muita gente indica que pode ser uma possibilidade de que as coisas ainda vão demorar um tempinho para fechar, né? Ou seja, para os partidos, todo mundo fechar em torno do Nunes, que o Nunes precisa mostrar que a viabilidade, né, e potencial de crescimento. Mas ele é o prefeito, ele é um incumbente, ele tem um caixa bilionário da prefeitura e ele está gastando. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, Ricardo Salles acaba saindo, né? Não vai ter, o que é uma notícia ruim para o Boulos, porque se o Ricardo Salles está no jogo e briga o voto com o Nunes, né? E por um acaso, por cargas. É ruim Zago, o pro Ricardo Salles é muito Boulos, né? carismático, né? Eu posso esticar ele à vontade. Oi, Oi? Sakamoto, travou sua Cortou minha conexão, fala? mas voltou. Você estava falando sobre o Boulos. Pode retomar. Não, eu só falei, vou só finalizar. Eu vou falar assim que pro Boulos seria muito bom se o Salles fosse o candidato dele, porque aquela polarização que o Lula está querendo estabelecer em São Paulo ia realmente acontecer. E em São Paulo, no município de São Paulo, no segundo turno, ficaria mais fácil para o Boulos do que um outro candidato mais ao centro. Verdade. Daisy, Salles fora da disputa. Então, a gente tem algumas características, assim, o Salles, bom, vamos lá, o Salles, quando ele, agora na última eleição, ele, em 15 zonas eleitorais de São Paulo, ele terminou em primeiro lugar, né, e ele pleiteou a candidatura dele justamente pela quantidade de votos dele e por querer essa polarização, sabia que o Boulos já era um pré-candidato, então ele queria estabelecer essa polarização na cidade de São Paulo. Agora, tem uma coisa que a gente tem que pensar aqui.
cidade de São Paulo é diferente de estado de São Paulo. Eleição para município, ela é muito diferente de eleição presidencial. O que que a gente tem como uma característica diferente na eleição desse ano? A gente vai ter essa polarização que houve na eleição presidencial, a gente vai ter na eleição municipal. Mas o eleitorado paulistano, ele é diferente. O eleitorado paulistano, ele não cede, pelo menos os estudos que a gente tem indicam que o eleitorado paulistano não gosta de polarização, não gosta de agressões, e não gosta de verborragias. O que que aconteceria se entrasse Salles e Boulos? A campanha provavelmente ia ficar polarizada entre esses dois, cada um iria para o seu extremo, e o eleitorado de São Paulo provavelmente não votaria neles. Se entrasse um candidato mediano, é bem possível que leve, de acordo com os estudos. Por quê? Porque o eleitorado de São Paulo ele tem como característica ser um eleitorado moderado, ele é estável, o que não significa que ele não se move para outros lugares, mas nunca para extremos. Então, o que que a gente tem hoje? O cenário entre Boulos e Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes não tem rejeição, o Boulos tem uma rejeição maior. Eu acredito que quem vai definir a eleição de São Paulo nesse ano vai ser aquele eleitorado mediano, o eleitorado que a gente costuma dizer que tem a educação mediana, e, portanto, uma disputa eleitoral com extremismos, se houvesse um extremismo entre Salles e Boulos, eu acredito que aí sim um terceiro nome poderia vencer. Então, o Salles saindo dessa eleição, a disputa entre Nunes e Boulos, a tendência maior, por mais que hoje o Boulos esteja à frente nas pesquisas, é que o Nunes consiga crescer mais, porque ele tem uma rejeição menor, ele tem a máquina do lado dele, se ele souber trabalhar isso e levar o Boulos para o extremismo, o Boulos perde. Então, é essa leitura que a gente faz com os estudos de ciência política e com o estudo do eleitorado paulistano, não eleitorado paulista, tá? Então, tem uma diferença aí. Sim, a gente vai acompanhar tudo aqui, como é que vai ser essa corrida à prefeitura da maior cidade do país, cobertura completa no UOL.